produtor, estou aqui para mais uma dica do departamento técnico. Agora a gente vai falar um pouquinho da parte de pós-colheita, né? Pensando na parte de testes de processo de café, né? Teste de processamento de qualidade, né? Que a gente faz no pós-colheita. Então hoje aqui a gente está, né, aqui na estrutura da Copfam com alguns testes de fermentação que a gente está fazendo. Quando a gente fala testes de processo, é identificar o melhor processo que a tua propriedade, né, pode ter, né, para você conseguir um bom resultado na xícara. E aí a gente pode ter de fermentação ou algum outros processos que você pode estar definindo aí na sua propriedade. É importante dizer que cada produtor tem a sua receita. Não adianta eu passar a minha receita para você que às vezes ela não vai encaixar certinho na tua propriedade. Então a gente precisa saber medir isso, né, e aí com a base de dados que a gente tem nos nossos talhões. Então, quando a gente fala de teste de processamento, a primeira etapa que a gente precisa fazer para conhecer o que a gente tem na propriedade é fazer um mapeamento dos talhões. Para isso, a gente vai nos talhões, vai coletar alguns frutos, de preferência só os cerejas, né, de cada talhão. Isso pode acontecer um mês antes de começar a safra. E aí você vai coletar mais ou menos uma peneira de café, né? Você vai fazer essa colheita desses lotes. Uma peneira de cada talhão, que vai ser aproximadamente 10, 20 litros de café. Você vai secar eles todos da mesma forma. E aí, se você conseguir coletar todos no mesmo dia, é interessante também. No final do processo, quando você tiver esse café seco, você vai levar para avaliação sensorial e o pessoal vai te dizer: ah, esse talhão correspondeu melhor para a qualidade. Então você vai saber aonde você vai estar investindo mais em qualidade naquele ano. Então, se o talhão X deu uma qualidade muito melhor do que o talhão Y, você vai investir no X, o Y você vai deixar, né, para um segundo plano. E aí, quanto mais você consegue dedicar a qualidade para o talhão X, melhor vai ser o teu resultado. E aí, depois que você fez esse levantamento, aí vai começar a safra. Aí, no primeiro ano, que a gente fala de fazer esse diagnóstico de processo, é importante você fazer alguns testes. E a gente recomenda fazer testes também de fermentação, que a gente sabe que hoje a fermentação é uma ferramenta que pode ajudar a melhorar a qualidade do café no pós-colheita. Até alguns anos atrás era falado que você não conseguia melhorar o café depois de colhido, você só conseguiria preservar a qualidade que veio da planta, mas hoje existem estudos que indicam que é possível sim melhorar a qualidade do café no pós-colheita através da fermentação. Para fermentar o café, a gente vai trabalhar da mesma forma, né? A gente vai fazer no primeiro ano alguns testes de processamento. A gente precisa ter uma base mínima para não perder a qualidade do produto. Então aqui, por exemplo, a gente está com alguns testes, né, que é uma fermentação selvagem, são 10 litros de café em cada recipiente. Aqui a gente está utilizando água, né? Aqui a gente está utilizando água e uma levedura. E aqui a gente está num tambor lacrado sem água. Então esse tambor tem uma válvula airlock, né, um balde. Ele já é próprio para fermentação de cerveja e a gente está utilizando ele para conseguir garantir a limpeza e a qualidade também do café. Quando a gente fala de fermentar, é importante a gente observar alguns parâmetros. Então a gente tem que conseguir observar aroma, né, e sabor. A gente pode pegar uma fruta que está fermentando ali e sentir realmente o sabor dela, ou sentir o cheiro, e temperatura também, que é isso que vai indicar se a gente está no processo adequado ou não. Aí aqui nesse balde a gente consegue ter essa referência de temperatura por esse termômetro, né, um balde próprio para fermentar cerveja, e nesses outros a gente consegue ter isso visualmente. Então você pode sentir com a mão ou colocar um termômetro, alguma coisa assim, para fazer essa avaliação de temperatura. Algumas referências que a gente tem para o teste, né, para saber quando parar essa fermentação, porque pode dar errado, se começa a aparecer fungos, né, então isso é negativo, então aí você abre o café grão a grão para secar. Se ele começa a esquentar, né, se ele está muito quente, também você pode abrir, né, para encerrar o processo de fermentação. E se ele começa a cheirar vinagre ou cheirar alguma coisa ruim, desagradável, aí você também abre, porque esse processo já está começando a apodrecer o café e não está ficando legal. Por que a gente recomenda fazer esses testes em pequeno volume? Porque se você perder a qualidade desse lote, vai ser um volume pequeno, você não vai estar tomando prejuízo. Então por isso que a gente recomenda fazer inicialmente testes em pequenos volumes
e a partir de alguns anos você vai ter um histórico de quais os resultados melhores. Então, por exemplo, esse ano a gente fez com água, sem água, 24 horas, 48 horas, 72 horas de fermentação. Aí no final você vai pedir para o pessoal avaliar sensorialmente, tudo isso você tem que ter a anotação, né? Tem que ter uma identificação do que foi feito no lote, né? Tanto nas peneiras aqui quanto nos baldes. E você tem que acompanhar rastreando tudo, né? Então você vai ter que anotar o que foi feito naquele balde, o que foi feito naquele lote e ter tudo isso acompanhado até ser feita a avaliação sensorial. Aí você vai pegar esse retorno da avaliação sensorial de cada um, né, discriminado certinho. Aí você vai ver lá, por exemplo, o café que estava com 48 horas de fermentação, sem água, foi o melhor resultado. Então, baseado nesse resultado, no ano seguinte, você vai repetir esse mesmo teste para mais talhões. E aí você vai conseguir identificar se esse resultado está sendo positivo para todas as variedades que você tem, se está realmente funcionando bem. Funcionou bem, aí você consegue aumentar o volume de trabalho. Então, aí no terceiro ano que você vem fazendo esses testes, aí você aplica em um lote maior. Aí você vai medindo o resultado para você conseguir aumentar a qualidade e aumentar o volume de lotes produzidos, né, com base nesse teste de processamento. Então é importante primeiro ter essa rastreabilidade, esse acompanhamento. Né, aqui para vocês verem, vai acompanhar um papelzinho junto com o lote até que chegue a bebida dele. E aí você consiga, né, colocar aqui, bebeu 84 pontos, bebeu 86 pontos. Aí você vai ver o que você fez naquele lote para você poder repetir no ano seguinte. Ressalto que a fermentação ela acontece em quase todos os cafés, né? A partir do momento que ele tem açúcar e está exposto, a fermentação começa a acontecer. Aí o que a gente precisa ter noção, né, são essas variáveis que podem prejudicar e saber que a fermentação ela pode dar tanto positivo quanto negativo. Então, se você deixa o café, por exemplo, naqueles dias de chuva, que ele molhou, ele vai começar a fermentar, e se você deixa ele por muito tempo exposto a essa fermentação, ela pode prejudicar a qualidade de você ter um café rio. Geralmente os cafés com bebidas inferiores também, eles sofrem um processo de fermentação que estraga esse café. Só que é uma fermentação que você não teve monitoramento, que você não acompanhou, então ela acaba prejudicando a qualidade. Então, para encerrar qualquer processo de fermentação, a gente precisa abrir o café grão a grão, a camada mais fina possível, exposta ao sol, que os raios solares vão matar esses micro-organismos que estão proliferando ali e vai eliminar o processo de fermentação. Então, você encerra esse processo e aí você inicia a secagem do café. Então, se você está disposto já a fazer esse teste de processamento, mas ainda não tem um mapeamento de talhões, você já pode estar fazendo nessa safra esse teste de processo, mas no ano seguinte fazer esse mapeamento dos talhões para você saber qual talhão seu responde melhor para a qualidade. E aí, se você for fazer o teste já esse ano, o teste de fermentação, a gente recomenda aqui no departamento técnico, a gente tem os checklists, né, para você fazer essa anotação. Então é importante passar aqui com a gente, pegar esse papel para ter todos os dados que são importantes para você repetir no próximo ano. A gente tem também uma plaquinha de acompanhamento no terreiro, né, é uma folha sulfite mesmo, mas que a gente já consegue escrever toda a rastreabilidade do lote, né, que você pode levar para deixar acompanhando o café lá no terreiro. Então é importante passar aqui, trocar essa ideia, né, e a gente alinhar certinho quais os pontos que você pode estar trabalhando na sua propriedade e identificar os potenciais que você tem. Né, numa conversa a gente consegue alinhar isso. E se for fazer o teste, é importante talvez começar, né, com pequenos volumes, né, de 20, 10 litros de café, fazendo 24 horas, 48 horas e 72 horas. Esse teste pode ser feito com água ou sem água, né? Então você vai ter aí, se você for fazer 24, 72, né, e 48 horas, você vai ter 3 testes com cada café, com água e sem água. Então você vai ter 6 processos sendo testados ali no momento. Para cada café é importante ter uma testemunha, que é um café sem fermentar, do mesmo talhão, né, da mesma colheita. Você não vai fazer nada demais com ele, você vai deixar ele do lado secando junto com os demais e nos outros você vai processar. Que aí a gente consegue comparar se o processamento melhorou a qualidade do seu café ou piorou a qualidade do seu café. Então aí nesses testes você fazendo com pequenos volumes, é bem tranquilo você manejar no terreiro ou colocar em uma peneira para fazer a secagem e aí você vai ter essa avaliação.
A partir de 72 horas, a gente não recomenda fazer já no primeiro ano, porque a gente não tem essa referência ainda. Então, 24, 48 e 72 são algumas referências seguras para a gente processar esse café. E aí a medição de temperatura, sabor e aroma, realmente são coisas sensoriais que você vai percebendo durante o processo de fermentação. E é importante você realmente sentir isso, enquanto o café está fermentando, abaixar lá, sentir o aroma, né? Pegar o café, sentir o cheiro dele, para que você tenha referência para que no ano seguinte você consiga avaliar se aquela fermentação está sendo positiva ou não, conforme essa referência que você teve do ano anterior. Então é importante começar por aí. E nos colocamos à disposição também. Se tiver interesse em fazer esses testes, pode procurar aqui no departamento técnico que a gente orienta melhor. Valeu, pessoal!